Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de BR Suporte Informática. A BR Suporte Informática é sinônimo de competência em assistência técnica e manutenção de computadores, notebooks, impressoras, redes e servidores Windows e Linux. A BR Suporte conta com pessoal altamente capacitado para prestar assistência técnica e manutenção informática para pessoas jurídicas e físicas com atendimento personalizado direto nas empresas e domicílios. Faça seu orçamento gratuito na BR Suporte Informática e tenha certeza de trabalhar com técnicos que realmente entendem do assunto. Liguem 011 98 360 1311 ou 011 97250 2935. Se preferirem, mande um e-mail para anderson@brsuporte.com.br. Não caia na mão de aventureiros. Quando a questão é competência, escolha BR Suporte Informática. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Giro NetoCast. Nordeste agora tem uma usina solar que flutua sobre o Rio São Francisco. Fonte: Gizmodo. O Rio São Francisco agora conta com uma usina solar. A novidade foi noticiada pela Agência Brasil, que diz que a nova usina solar fotovoltaica flutuante foi instalada no reservatório da usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, e deve começar a operar em dezembro. A plataforma piloto instalada em Sobradinho tem 7,3 mil módulos de placas solares,
cobrindo uma área de 10.000 metros quadrados e com capacidade de geração de 1 megawatt-pico, MWP. Segundo a Agência Brasil, outros 4 MWP deverão ser implantados em 2019, concluindo o projeto, que, quando finalizado, terá 35.000 módulos e 50.000 metros quadrados, tudo a um custo de investimento de 56 milhões de reais, feito pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF. No fim do projeto, ela poderá fornecer energia para até 20.000 casas populares. O novo sistema fotovoltaico transforma a luz solar em energia elétrica e, flutuando sobre as águas e resfriado por elas e pelo vento, supostamente, tem maior eficácia do que placas colocadas na terra, que perdem eficiência sob o forte calor. No entanto, os técnicos do projeto da CHESF ainda vão estudar a eficiência exata da tecnologia e os possíveis impactos ambientais. A planta de 1 MWP aparentemente não faria interferência, mas se ampliarmos para usinas de 30 MWP ou 100 MWP é preciso ver o comportamento da fauna aquática, contou José Bione, gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da CHESF, Agência Brasil. Até então instalado apenas no solo, esse sistema de geração concentrada de energia fotovoltaica utilizando área de reservatórios é pioneiro no Brasil. A CHESF diz que busca avaliar sua viabilidade, tanto em termos técnicos e econômicos como ambientais, para que ele possa participar posteriormente de leilões de venda de energia, sendo reproduzido em outros reservatórios ou mesmo rios. Bione diz que o projeto está criando uma oportunidade, já que pode ser bem replicado em localidades em que o Brasil tem diversos rios, como a Amazônia e em regiões do Centro-Oeste. Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco visitou a nova usina e reforçou a necessidade de se diversificar a matriz energética do Brasil, ao mesmo tempo em que se cria condições para o potencial produtivo da fonte de energia voltaica no país, com equipamentos produzidos localmente a custos mais baratos. No Nordeste, por exemplo, temos que criar um modelo que permita que o vento e sol, que são fontes de energia mais barata, possam beneficiar os consumidores, defendeu, em declaração reproduzida pela Agência Brasil. Não dá para se repetir os mesmos métodos, ter os mesmos modelos que têm gerado uma das energias mais caras do mundo. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Pelo PicPay deste mês tivemos as seguintes colaborações: Samej Spencer, do HP News, Hipnose ao Pé do Ouvido, um podcast sucinto e objetivo, com episódios relativamente curtos, onde são abordadas questões, temas e assuntos pertinentes ao estudo e à prática da auto-hipnose. Acessem www.hpnews.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, A chata. e a gente tá aqui para apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Giro NetoCast. O cientista maluco que quer que você pense como criança e viva o presente. Fonte, é o país. John Cohn, cientista maluco, poderiam ser as primeiras palavras pronunciadas por este engenheiro de IBM ao apertar a mão do jornalista. Mas ele reserva essa apresentação para o final da entrevista, na forma de um cartão de visita. Com os cabelos grisalhos despenteados e uma barba bastante povoada, Cohn, Nova York, 1950, apresenta um caráter afável e sereno, incapaz de apagar o sorriso de seu rosto. Sobre a camisa veste uma jaqueta escura em lugar da colorida bata com a qual em várias ocasiões alimentou a imagem de gênio descuidado que lhe valeu o apelido de Yoda da internet das coisas. Foi justamente seu aspecto que levou o Discovery Channel a procurá-lo para participar do The Colony, um reality show de sobrevivência no qual durante 3 meses,
Vivendo num ambiente controlado, os participantes deviam utilizar os limitados recursos à disposição para conseguir água, comida, eletricidade e se defender de ameaças externas. O programa era realmente estúpido, mas tinha algo de muito interessante. Exibiam todas as experiências que fazíamos, saíssem bem ou mal. E isto é muito positivo, porque, como cultura, não gostamos de falar de fracasso, mas ele é parte do processo de invenção, diz. Nesse sentido, também elogia o trabalho da FOCAP Nights, uma iniciativa que reúne pessoas para que falem sobre como aceitaram seus maiores erros. Se não ensinar as pessoas como se fracassa e depois elas tentam corrigir o que fizeram errado, você está mentindo a elas sobre o processo criativo. Isto não significa que ele mesmo não tema o fracasso. Admite estar acostumado a se preocupar com a maneira como é visto, e arrisca que esse é o principal motivo pelo qual a sociedade evita fugir do estabelecido, por medo do que vão pensar quando você cometer um erro. Temos que pensar como crianças, nos divertir com o que fazemos, focando no momento presente, sem calcular o que virá depois, propõe. O engenheiro extrapola seu pensamento para o ambiente corporativo e acrescenta que quando as companhias duvidam perante uma mudança, estão perdendo um tempo muito valioso. Se você não se mexer por ter medo de fracassar, no final fracassa desde o começo, sem ter partido da linha de saída, argumenta. Ninguém é demitido por cometer um erro honesto. Adota essa filosofia desde criança. Também é verdade que as circunstâncias que o cercaram não poderiam ter sido melhores. Cresceu em Houston, Texas, nos anos 60, durante a época dourada da NASA. E a escola com filhos de engenheiros e astronautas. Todo mundo queria se dedicar à ciência. Lá aprendi a interseção entre o ser bastante freak, se divertir e trabalhar duro. Desde então, é um firme defensor da importância de brincar, de pôr em prática qualquer ideia por mais louca que pareça, para demonstrar de maneira empírica se de verdade estamos equivocados. Um verdadeiro apologista da doutrina da tentativa e erro. As empresas têm que deixar que as pessoas sujem as mãos, que explorem sua capacidade criativa, sustenta. Normalmente, temos 100% do nosso tempo ocupado. Seguimos uma estrutura e esquemas de trabalho que não deixam espaço para brincadeira. Necessitamos de mais liberdade para levar novos projetos adiante. Tampouco estamos fazendo tudo errado. A tecnologia oferece novas ferramentas que ajudam as pessoas a adotarem uma filosofia maker. YouTube, Vimeo e Slack, por exemplo, construíram um ecossistema interessante no qual as ideias podem fluir com mais facilidade. Estas plataformas e as redes sociais permitem se comunicar com qualquer um. Se tenho uma dúvida, pergunto pelo Twitter e meus seguidores podem me dar sua opinião, exemplifica. Além disso, com o Open Data você pode misturar versões que outros criaram para desenvolver suas ideias mais rapidamente, e deixar que outros possam usar o que você construir para fechar o círculo. A curiosidade o levou a se aprofundar em tecnologias como blockchain, Open Data e, claro, a internet das coisas. Sua intrusão em novos campos é experimental em muitos casos, e admite que sempre encontra programadores melhores que ele, mas reivindica a necessidade de se meter onde não é chamado para criar um ambiente propenso à inovação. Quando você faz algo legal, cria-se um círculo virtuoso. As pessoas da sua equipe encontram a maneira de lhe dar uma mão, aprendem com você, e você aprende com eles. Assim é que a tecnologia se propaga. E não se pode negar que vivemos na melhor época para isso. Os dados abertos conferem um potencial quase ilimitado à originalidade. A melhor inteligência artificial se baseia em Open Data. Compartilhando informação, é possível realizar centenas de ideias. É absolutamente exponencial. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês, acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas: nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Giro NetoCast.
Cupins construíram a maior estrutura do planeta no Nordeste brasileiro. Fonte: é o país. Durante milênios, um minúsculo inseto ergueu uma das maiores estruturas jamais criadas por um ser vivo. Uma espécie de cupim, considerada uma praga na cidade, escavou milhões de montículos no Nordeste do Brasil. Mesmo sendo conhecidos pelos habitantes locais, sua extensão real só pôde ser comprovada após o desmatamento e os satélites revelarem sua grandeza. Mais de 230 mil quilômetros quadrados salpicados de montes de terra divididos de forma regular, quase matemática. Os montículos sempre estiveram bem escondidos entre a vegetação seca da região, a caatinga, e geralmente quase não é possível vê-los. Os de fora só puderam observá-los após uma porção de terra ter sido desmatada para pastos, diz o pesquisador da Universidade Estadual de Feira de Santana e coautor do estudo, Roy Funchi. Alguns moradores locais pensavam que haviam sido erguidos por cupins, formigas e outra criatura parecida. Mas para muitos, simplesmente estavam lá, formações naturais feitas por Deus que sempre existiram, afirma. Sempre não, mas há pelo menos 3.800 anos. A datação de uma amostra de morundus, como esses montículos são conhecidos na região, indica que muitos deles estão lá há milênios, o que os transforma em uma das estruturas de origem biológica mais antigas. E também não são obra divina e sim dos Sintermesdirus, um cupim. Melhor dizendo, de colônias e colônias deles. Mas não são seus ninhos. É a terra que os insetos escavam enquanto buscam folhas caídas para alimentar a colônia. O estudo aprofundado dos morundus, publicado agora na revista Current Biology, mostra que há mais de 200 milhões divididos por 230 mil quilômetros quadrados da caatinga dos estados da Bahia e Minas Gerais, uma extensão comparável à de todo o Reino Unido. Os autores do estudo estimaram uma densidade de 1.800 montículos por quilômetro quadrado. É, de longe, a maior e mais extensa estrutura animal jamais encontrada, afirma o entomologista da Universidade de Salford, Reino Unido, e coautor do estudo, Stephen Martin. Especialista em insetos sociais, Martin ajudou Funch a desvendar todos os mistérios dos morundus. Tudo é enorme aqui. Cada montículo é formado por 50 metros cúbicos de solo, de modo que os cupins precisaram escavar 10 quilômetros cúbicos de terra, o equivalente ao necessário para levantar 4.000 pirâmides como a de Gizé. Mas mais do que a quantidade de terra movida, o que intriga os cientistas é a regularidade. Com pequenas variações, os montículos têm uma altura média de 2,5 metros e uma base de 9 metros. Também fascina como estão regularmente distribuídos sobre o terreno. Os montículos distam entre si 20 metros em média, de modo que formam padrões geométricos regulares visíveis do ar e espaço. Vistos de cima, formam um padrão, sempre aproximadamente com o diâmetro de 2 montículos de distância entre um e outro, e nunca se tocam, diz Funch. A intriga tem a ver com dinâmicas de caráter biológico. De acordo com os autores do estudo, os cupins liberam 2 substâncias químicas que criam uma espécie de mapa de feromônios que permite aos cupins minimizar o tempo do trajeto de qualquer ponto da colônia ao montículo de entulho mais próximo. Isso daria o limite inferior à distribuição dos morundus. O exterior viria da interação entre os mapas de feromônios das diversas colônias de cupins. Esse mecanismo relacionaria os morundus do Brasil com outras criações geométricas naturais, como os círculos de fadas da Namíbia e Austrália e os mima do norte da América. Em todos esses casos parece funcionar um processo de difusão-reação já postulado pelo matemático, informático, e cada vez mais biólogo, Alan Turing. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Nossa, de novo! Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais.
Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Train, 'cause we're headed for the prize.